já viu. Depois veio um grande trono branco, e aquele que nele se assenta. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida, e os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Apocalipse capítulo 20, verso 11 em diante, ele tem algo que vem nos mostrando o fim de todas as coisas. Ele vem mostrando que um dia haverá que nós teremos que dar conta de todas as coisas que nós fazemos aqui, dar conta de todas as coisas que nós fazemos diante dos nossos pais, ou que nós fazemos na nossa escola, dar conta das coisas que dia após dia nós declaramos com a nossa boca, com os nossos lábios. A verdade é, estamos próximos do fim. Jesus está voltando, e no determinado momento Ele irá voltar para buscar a sua igreja. Ele irá voltar para buscar a sua noiva. Tem uma data certa aí? E a verdade é, não tem dia nem hora, não tem data, mas a verdade é, Jesus está voltando, e nós precisamos nos encontrar com Ele. Nós precisamos estar preparados. A verdade é, Jesus está voltando, sim. Aonde? Aonde que até hoje ele não voltou? A verdade é, Jesus Cristo ele tem voltado todos os dias. Muitas pessoas, dia após dia, questionam: será que Jesus vai voltar hoje mesmo? A minha avó já falava, os meus bisavós falavam a respeito da volta de Jesus, e eu não vejo, até hoje eu não vi Jesus voltar. Isso é conto da carochinha, isso é mentira, isso não é verdade, isso de forma alguma vai acontecer. Mas a verdade é, quantas pessoas você já viu, quantas pessoas você já esteve diante delas que se perderam, quantas pessoas morreram sem a salvação, quantas pessoas morreram sem ter um encontro com Jesus, porque tinham exatamente os mesmos questionamentos: será que Jesus está voltando? Eu vou perder a minha juventude na igreja? Para quê? A verdade é, muitas pessoas morreram, e você conhece, sabe que aquelas pessoas desafiaram Deus, sabe que aquelas pessoas não acreditaram em que Jesus poderia voltar, mas eu tenho certeza que de uma forma ou de outra, elas se encontrarão com isso, diante de um trono, diante de Deus, e terão que dar conta de todas as coisas. Mas, e aí? Você está preparado? A verdade é, precisamos estar preparados para a volta de Jesus. Você precisa abrir o seu coração, largar os questionamentos e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu preciso de uma mudança, eu preciso de uma transformação, eu preciso de algo na minha vida, na minha história. E a minha pergunta para você é: como está o teu coração hoje? Você quer abrir o seu coração, você quer entregar o seu coração, a sua vida para esse Jesus que pode mudar histórias? Existe alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? Jesus pode te livrar dessa vida, Jesus pode te arrancar a depressão, Jesus pode te arrancar as drogas, Jesus pode te arrancar dessa vida que muitas das vezes você se questionou de milhares e milhares de coisas. Ela literalmente aceita Jesus uma vez por mês.
Maravilha. Bom, o som ficou com a gente. O som nem funciona, tem que falar de Jesus. É difícil, né? Como é que prega assim? Ele com agora, personagem. Não quero ficar, não. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Isso. Maravilha. Peraí, catar o microfone. O negócio está meio quente nessa cidade. Maravilha, queridos. Cíntia não estava aí não? Perdeu a peça de novo. Uma vergonha, Cíntia. Vai ficar. Rapaz, não é hora de sair não, cara. Ficou. A oportunidade está posta e muitos vão acabar ficando, né? Ontem nós fizemos apresentação de teatro, dança, louvor, né? E a gente bolou essa peça na terça-feira, assim, num estalo, falando assim, então vamos fazer ela domingo, tá? E a verdade é, o homem um dia se perdeu. Deus criou o homem perfeito. Deus criou o homem na forma que, no momento em que Deus cria o homem, ele fala assim, isso é muito bom. Muito bom. Só que o homem acaba que em um determinado momento ele se entrega ao pecado e ele vai se perdendo, e eu acredito que dia após dia o que mais nós vemos é o homem se perder. Todos os dias você olha para um lado e para o outro, as pessoas estão piores, a maldade só aumenta, a iniquidade tem se multiplicado. E o que acontece? A verdade é que por um período de tempo Deus ficou sem falar com a humanidade. Praticamente 400 anos Deus fica sem falar com o homem. Mas um homem aparece no deserto. João Batista ele aparece no deserto, né? E a Bíblia vai dizer assim em Mateus capítulo 3: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós do que clamam no deserto,
preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. O homem estava distante de Deus, mas num determinado momento Deus envia Emanuel, Deus conosco, Deus lado a lado do homem, para recomeçar o plano de salvação, o plano de redenção. Então, agora João Batista está anunciando que haveria uma oportunidade, que haveria alguém que poderia os livrar daquele mal, alguém que voltaria, agora a falar em nome de Deus, porque Deus tinha se calado para a humanidade. A humanidade estava completamente afastada de Deus. Mas, agora através de Jesus, não é só mais um homem que vem falar, mas é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre os homens. Ele começa a juntar homens, mulheres, discípulos para andarem lado a lado com ele. E eu creio que aqueles homens, eles estão na esperança de que Jesus veio para nos livrar, desse mal terreno. Jesus veio para nos livrar da prisão que Roma tem nos colocado. Jesus veio para curar as nossas feridas, para sarar as nossas dores. Jesus veio para nos confortar. Jesus veio para nos dar uma esperança. Só que quando você lê o Evangelho de João no capítulo 13, aquele mesmo Jesus que veio para dar esperança aos homens, ele dá uma palavra para aqueles homens que os entristece. Jesus fala para eles: ei, é chegado o meu tempo, é chegado a minha hora. Um de vocês, meus amigos, um de vocês que está andando lado a lado comigo todos os dias, irá me trair. Um de vocês irá simplesmente me entregar e eu irei morrer. Só que aqueles homens, eles começam a ficar entristecidos. Algumas pessoas vão dizer que é no momento da ceia. Jesus dá esse anúncio e parte em caminho ao Getsemane. Alguns vão dizer que talvez aqueles discípulos estavam calados, cabisbaixos, caminhando, sabendo que eram os últimos momentos de Jesus. Jesus já tinha anunciado para eles: ei, eu vou morrer, eu vou ser entregue. Ei, não tem mais jeito. Aqueles homens estavam sem esperança, aqueles homens estavam desesperados, pensando: e agora? O que será de nós? Como nós iremos andar sem Jesus? Como nós iremos fazer todas as obras que Ele nos ensinou a fazer? É quando eu acredito que na caminhada para a subida do Getsemane, num caminho escuro, aqueles homens andando ao lado de Jesus, Jesus olha para eles e fala assim: ei, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou vos preparar um lugar. Eu creio que aqueles homens estavam completamente desesperados, desanimados, mas Jesus: ei, não perturbem os vossos corações, ei, acalma o teu coração. Por quê? Porque os dias são maus, as pessoas são más, as situações adversas que vocês estão enfrentando são difíceis, são mais sim, mas crede em Deus, crede também em mim. E é aqui que eu quero falar contigo, por quê? Porque nós vivemos situações más todos os dias, nós vivemos situações adversas todos os dias, nós vivemos coisas que muitas das vezes nos levam à depressão, muitas das vezes nos levam a tentar o suicídio, muitas das vezes dizem: ah, não tem mais jeito, não tem mais solução para mim. Mas Jesus, Ele lançou essa palavra para os seus discípulos no momento em que eles estavam pensando: o que será de nós? E talvez você tenha pensado na sua vida dia após dia: o que será de mim? Jesus está dizendo: ei, acalma o teu coração, crede em Deus, crede também em mim. Mas quando fala em crer, nós precisamos crer de verdade, nós precisamos realmente depositar a nossa fé e a nossa confiança nele. Porque muitas das vezes nós falamos que cremos em Deus, mas nós só cremos pela metade, nós só falamos pela metade. Nós falamos: eu creio,
mas aqui eu preciso usar a força do meu braço. Eu creio, mas aqui eu não vou acreditar por completo. Eu creio, mas eu estou numa sinuca de bico. Eu estou dividido entre fazer a vontade de Deus ou fazer a minha vontade, em tentar a vontade de Deus ou tentar o que eu quero. Então quando Jesus fala crente em Deus e crente também em mim, Ele está chamando você para dizer: Senhor, eu abro mão de tentar do meu jeito. Senhor, eu abro mão de tentar da minha vontade. Senhor, eu quero ouvir a Tua voz e ser guiado por ela. Porque você já tentou de diversas formas. Você já tentou do seu jeito de diversas formas. Mas Ele está dizendo: ei, crente em Deus, crente também em mim, mas creia de verdade. Não é do seu jeito. O tempo, ele nos cobra muita coisa e a gente fica assim: será que vai? Será que não vai? Será que é de Deus? Será que não é? Então, no momento em que a gente confia, a gente descansa, né? Como é a história da fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, mas não se veem. É aquela criancinha que subiu no guarda-roupa e pulou no colo do pai. Aquela criancinha que subiu no guarda-roupa e pulou no colo do pai. Aquela criancinha subiu no guarda-roupa. Acabou a luz. Aí o garoto começou a chorar. Ai, pai, pai, o que será de mim? Aí o pai falou: pula, porque eu estou aqui. E o garoto pulou no escuro. A verdade é que nós temos que ser assim. Confiar em Deus, mesmo que seja pular no escuro. Confiar em Deus, mesmo que pareça que a situação não tem jeito, não tem esperança, não dá para nós de forma alguma. Aí a gente fala: Senhor, já não consigo com a força do meu braço. Senhor, já não dá do meu jeito, mas eu preciso fazer a Tua vontade. Então, Senhor, eu vou fechar os olhos e vou fazer o que Tu me mandou fazer. Senhor, eu vou fechar os olhos e enxergar pelos olhos da fé aquilo que o Senhor tem me mostrado, aquilo que o Senhor falou comigo. Eu tenho certeza que o Senhor há de cumprir. E se Deus falou algo sobre a tua casa, se Deus falou algo sobre o teu casamento, o teu ministério, se Deus falou algo com você, tenha certeza que Ele é fiel e justo para terminar a boa obra que Ele começou. Aleluia. Ele vai terminar aquilo que Ele começou sobre a tua vida. Só que você precisa acreditar nele de verdade. Porque a gente diz que crê, mas nos nossos momentos de: poxa, mas a minha avó já falava que Jesus ia voltar e não voltou. Será que realmente vale a pena continuar crendo? Será que realmente vale a pena, continuar pensando que esse Jesus vai voltar? Será que Deus realmente existe? Será que foi Ele que realmente fez a promessa para mim? Será que foi Ele quem realmente falou aquele dia? Aí a gente fica duvidando e eu costumo dizer que muitas das vezes é hora de passar de fase, é hora de passar de nível, é hora de subir. E a gente vira as costas e desiste. É hora que a gente vai chegar lá. Não vai dar certo. Então não pare no meio do caminho. Não retroceda. Muitas das vezes você está lá, cavando, na hora de achar o ouro. Desiste. Eu vou nos preparar o lugar. Jesus ele foi nos preparar o lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Mesmo vós sabeis onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? A verdade é que Ele tem um lugar preparado para nós. E se Ele foi, Ele diz: eu virei outra vez, para que aonde eu estou, estejais vós também. Jesus estava diante dos discípulos.
Mas ele estava dizendo: ei, vocês ainda não entenderam, eu sou um com o Pai e o Pai é um comigo, eu estou lá e eu estou aqui. Então vocês precisam entender que muitas das vezes vocês estão pensando: quando o Pai vai vir, quando vai acontecer isso, quando vai acontecer aquilo, o Pai já foi revelado para vocês, eu estou aqui, mas a morada de vocês é certa, ei, a vitória de vocês é certa, aquilo que eu prometi vai acontecer, porque o que eu falo através do meu Pai. E aí existem algumas coisas, alguns caminhos para que nós possamos viver aquilo que Deus nos chamou para viver. Tomé faz uma pergunta: Senhor, não sabemos para onde tu vais, então como saberemos o caminho? Então Jesus ele faz uma das declarações mais poderosas da Bíblia, é dizendo: eu sou. Só de dizer eu sou, ele estava dizendo que ele era Deus. Ele estava dizendo: eu sou, né, o caminho, a verdade e a vida. Mas na verdade ele estava dizendo: eu sou o que você precisa. Ei, eu sou o seguro, eu sou a paz, eu sou o entendimento, eu sou a resposta, eu sou o que você realmente precisa. No momento em que Jesus diz: eu sou, ele estava dizendo: eu sou o Deus que faz o que você precisa que eu faça. Só que você precisa crer de verdade. Então respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa declaração ela deixa clara qual é a vontade e os princípios de Deus para as nossas vidas. Ela deixa claro qual é o propósito de Deus para nós, que Ele tem um caminho, que Ele é a verdade, Ele é o caminho e Ele é a vida. Precisamos de um processo. O caminho significa que nós precisamos de um processo. Ele diz: eu sou o caminho, porque a nossa vida com Cristo ela é feita de eventos ou de processos, porque nós preferimos sempre os eventos. O evento é muito bom, quando a gente marca, né? Vamos fazer uma apresentação fora, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos marcar o churrasco, vamos marcar a pizzaria, e vamos fazer isso, fazer aquilo. A gente sempre gosta do evento, só que a gente não vive de evento, a gente não vive de festa. Tem a festinha das crianças, tem a festinha de não sei o que, só que a gente não pode viver só de eventos. Não dá, a vida não é só eventos. Agora, final de ano, a gente curte, a gente está reunido com a família, a gente faz isso, faz aquilo, mas chega janeiro, as contas chegam. Chega em janeiro, as situações, você olha e fala assim: rapaz, gastei mais do que eu devia, eu fiz isso, fiz aquilo. Por quê? Porque os eventos são bons, a gente gosta de curtir, mas a verdade é que para tudo tem um processo. E talvez você não esteja entendendo, mas na verdade eu quero dizer o seguinte: a sua vida tem um processo que precisa ser seguido, e esse processo é Jesus o caminho. Jesus o caminho, é nele que você vai encontrar a direção para onde você deve ir. Por mais que os eventos sejam bons, e como eu disse, nem todo evento que participamos é pecado, é errado, mas a verdade é, eles vão passar. Só que o que não pode passar é nós continuarmos ouvindo a direção dele, entendendo que ele é o caminho, a verdade. Não construa a sua vida sobre os eventos, mas sobre os processos. Eu quero alcançar algo, eu quero chegar em algo. Não vai ser sobre os eventos, mas muitas das vezes sobre o processo. E o processo leva: vou ter que estudar. E o processo leva: vou ter que trabalhar um pouco mais. Opa, vou ter que deixar de ir para essa festa para economizar esse dinheiro. Ou vou ter que viajar para economizar esse dinheiro. Eu vou ter que fazer algo para conseguir chegar aonde eu tenho visado, o que eu tenho olhado, o que eu tenho almejado, o que eu tanto quero. Será que eu vou ter que deixar um evento para viver o processo? E o processo muitas das vezes é doloroso, muitas das vezes é negar as coisas, muitas das vezes é dizer assim:
essa pessoa eu não posso mais me relacionar, essa pessoa só me fez mal, essa pessoa só me afastou da vontade de Deus, essa pessoa só me afastou dos meus planos, essa pessoa só fez com que eu retrocedesse a cada dia. Então não dá para viver mais nos eventos, não dá mais para viver nas velhas práticas, não dá mais para viver no pecado, não dá mais para viver as modinhas desse mundo. O processo é que vai te fazer alcançar o que você realmente precisa. As coisas não acontecem num dia. Eventos sem processo não produzem mudanças para sempre. Um evento sem um processo não produz mudança para sempre. Precisamos de princípios. E o princípio é o que rege a nossa vida em tudo. Jesus é a verdade. Todos os dias ouvimos notícias de corrupção, de fraudes. E a verdade é que as grandes corrupções, as coisas mais extensas, elas na verdade começam nas pequenas fraudes, nas pequenas coisas que nós fazemos errados. Tantas pessoas vendem um voto por R$50, mas depois reclamam que a política só tem bandido, corrupto, e isso e aquilo. Mas e quem se corrompeu para vender o voto? Foram aqueles poucos, pequenos. Ah, mas é só um voto. Não, é algo que faz a diferença. São pequenas coisas que fazemos errado que vão nos moldando nos princípios errados. E aí quando você faz pequenas coisas erradas, é um pulo para chegar na grande coisa errada. João capítulo 8, verso 32 vai dizer que Jesus Cristo, Ele é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade não é uma coisa, não é um lugar, mas é alguém. A verdade está interligada com a palavra, né? Santifica-nos na verdade, e a tua palavra é a verdade. João 17:7. Princípios vão reger a sua vida no meio desse mundo podre e corrompido onde vivemos. Hoje a própria igreja está se corrompendo, deixando os princípios de lado para viver o modinho. E aí você vai falar assim, pô, quem vai falar de modinho? Um cara com uma calça, boca de sino, parede cinza, cheio de jogo de luz dentro da igreja. Isso não é um modinho. Muitas das vezes a gente confunde essas coisas. Mas a verdade é que muitas das vezes a igreja ela quer oferecer conforto e não confronto. A igreja quer que você venha e tenha tudo bonito, mas esquece de falar para você, você precisa viver na verdade, você precisa abandonar o pecado e viver aquilo que realmente Deus te chamou para viver. Porque se você continuar vivendo uma vida de mentira, se você continuar vivendo uma vida de falsidade, de nada vai valer você sentar num banco. De nada vai valer você entregar o seu dízimo. De nada vai valer você fingir que é cristão ou que é crente. Se você não viver na verdade e entender que os princípios vão fazer toda a diferença, você simplesmente irá se perder. E aí a gente acabou ensinando aqui algumas pessoas. Cantaram aqui no louvor, mas estão lá atrás. Aí, mas essa igreja, olha só, a roupa do pastor, e isso, e eu concordo com aquilo, e assim, e assado. Aí a gente fica exatamente assim, eu estou aqui na igreja, mas na verdade eu nem acredito. Eu já ouvi isso. A pessoa falou assim, não, eu sou crente há um tempão, mas na verdade eu nem acredito. Eu vou na igreja só por ir. Eu sempre fui com a minha família, e depois de velho eu continuei indo. Eu achei estranho, cara, que ele falou, nem acredito em mais nada, mas porra, pra mim pastor tudo ladrão, eu não entrego dinheiro nenhum na igreja, e isso e aquilo. Eu falei, cara, eu achei aquilo meio impossível. Eu falei, pô, o cara pelo menos tinha que falar, pô, peraí, não concordo, não acredito, não vou estar lá, mas ele está lá, na igreja, vivendo somente uma rotina. Por quê? Porque ele já acostumou com aquilo. Domingo eu preciso estar na igreja. É bonito, é legal, eu tenho os companheiros, mas na verdade não é só isso. Na
Na verdade, você precisa ter um compromisso com Deus. Na verdade, você precisa ser confrontado pela palavra e falar: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deus, o que o Senhor quer que eu viva? Ei, Deus, eu não quero viver uma modinha, somente entrar e sair da igreja, mas eu quero realmente fazer parte do corpo. Eu quero realmente viver aquilo que o Senhor me chamou para viver. Por quê? Porque nós precisamos de segurança. Nós precisamos de uma vida de segurança. E na verdade não importa o que aconteça com você, você pode se tornar milionário de hoje para amanhã. Contratar uma maior segurança para você, para os seus filhos. Contratar uma melhor segurança para você, uma melhor segurança para sua família. Mas na hora de um confronto, talvez a segurança fala o quê? Mete bala nele, eu não quero nem saber. Ou você contrata os melhores seguranças e vem um vírus invisível, vem uma Covid e mata o seu ente querido. Por mais dinheiro que você tenha, por mais que você pense que agora eu tenho uma conta bancária gigantesca, mas a verdade é, a segurança está naquele que nos ofereceu vida eterna. Porque dia após dia você ouve a iniquidade se multiplicando, dia após dia você ouve é assalto, é acidente, é isso, é aquilo. E a nossa segurança vai estar naquele que nos ofereceu a vida eterna. A nossa segurança vai estar: ei, se de hoje para amanhã eu partir dessa terra, se de hoje para amanhã eu morrer, eu estarei com Ele na glória. Aleluia. Porque se nós mantivermos a nossa vida confiando apenas nessa vida, a própria Bíblia vai dizer que nós somos os mais infelizes de todos os homens. A própria Bíblia vai dizer que você será infeliz, ei, se você moldar a sua vida somente aqui. Então, se você entendeu que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, Ele está dizendo: ei, eu sou a vida, mas a minha esperança para você é de vida eterna. A minha esperança para você é de uma vida que você vai viver comigo na glória, porque tudo isso vai passar. A verdade é, de hoje para amanhã podemos morrer, de hoje para amanhã Jesus pode voltar, as coisas podem acontecer, mas e como está você? E como está a sua vida? Como está você com Ele? Se Ele voltar de hoje para amanhã, ficamos para trás. Se Ele voltar de hoje para amanhã, iremos com Ele para a glória. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E entender que Jesus é a vida é você ter segurança. O maior temor do ser humano é a morte. Por isso Jesus garante que Ele é a vida. Jesus é o único que nos garante vida eterna. Tudo que Deus criou partiu de um princípio, a palavra age. Deus criou todas as coisas através do age. Mas quando Ele decidiu fazer o homem, Ele molda com as próprias mãos e sopra o fôlego de vida. Aleluia. Quando Deus queria criar as plantas, Ele deu uma ordem à terra: haja. Quando Deus queria criar os animais, Ele deu uma ordem à terra: haja. Mas quando Deus quis criar você, Ele moldou com as próprias mãos. Se a planta ela é arrancada do solo, ela morre. Se o peixe é arrancado da água, ele morre. E se nós estamos longe de Deus, se somos arrancados de Deus, estaremos mortos também. Então é necessário entendermos que precisamos estar dia após dia conectados com Ele, que é o caminho,
a verdade e a vida. O caminho que leva a Deus, a verdade que nos torna livres e produz vida. Se você não sabe para onde ir, Jesus é o caminho. Se você tiver qualquer dúvida, Jesus é a verdade. E quando estiver com medo, Jesus é a garantia de vida eterna. Vamos para o louvor. Você pode se colocar de pé?